Mas, de maneira geral, eu começo analisando a escuta e o interesse. É incrível, mas ainda existe aquele estereótipo que o bom vendedor é o vendedor falador, Muito, tem bom relacionamento, um muito. cara bem-humorado. E hoje as pesquisas mostram que o bom vendedor ele tem dois elementos fundamentais: uma boa escuta e saber fazer perguntas, e um cara bom de follow-up. Você não errou o canal! Seja bem-vindo ao podcast A Vida é uma Venda e uma Cozinha. Estamos aqui com uma receita maravilhosa para começar o episódio de hoje, o último da temporada e do ano. Cadê a equipe? Ah, que pena, né? Pois é, a gente veio com um convidado especial, com um motivo muito importante. Nosso convidado de hoje, já falei dele algumas vezes, que é uma história que foi muito decisiva na minha carreira. Encontrei uma mensagem nossa no WhatsApp em 2019, onde eu perguntei: estou entre dois caminhos na minha carreira, qual seguir? Já contei isso em outros episódios. E aí, ele me deu um direcional que mudou a minha vida. E eu compartilho esse conhecimento até hoje sobre cultura. É uma referência, além de cultura, em carreira, liderança e networking. E ali ficou prometido uma coisa, um café, que nunca aconteceu. Essa mensagem está aqui, guardada. E sabe por que nunca aconteceu? Porque o primeiro encontro foi um vinho, não é mesmo? Se tivesse chamado vinho, ele com certeza já teria marcado. Posso falar quem é, ou você vai E falar? esse encontro, em detalhe, além de não ter sido um café, ter sido um vinho, a gente começou ali uma tradição muito importante. É verdade, todo carnaval aí de lá pra cá. Antes do carnaval. Tem antes, antes. fechar bares e restaurantes, é verdade. Fechamos Antes do bares e carnaval. restaurantes. É verdade. Com quem estamos? Estamos com Ricardo Basaglia, a lenda, o Baza, conhecido também como Baza. Ô, Baza, deixa eu falar aqui, ó, fizemos um resumo bonito de você, depois você fala o que é verdade aqui e o que não O é. que ó. que é? O Baza, CEO, né, do Page Group aqui no Brasil, autor do best-seller Lugar de Potência, inclusive é o mesmo nome, né, do seu podcast, e por sinal é um dos meus favoritos também. A gente aqui faz além de curadoria, a gente sempre passa com caderno, vai anotando, né, porque realmente é uma aula os podcasts do Baza. Também é palestrante, colunista do Estadão, do Exame, aqui mais do Rádio Eldorado, e tem vários outros lugares também aqui. Tem um perfil no Insta que é incrível, e eu acompanho o Baza desde os 5, 6 mil seguidores que o Baza tinha lá do Insta dele, divulgo para muita gente e é o headhunter mais influente também do Brasil. Além disso, é casado com a Fer, pai do Fê, né? E adora também, assim como a gente, um bom restaurante, adora um bom vinho, um cara muito, muito bacana e um profissional sensacional. Ricardo Basaglia, por favor, Baza, vem pra cá, cara, uma salva de palmas ao gigante Baza. Demais, que Irmão, demais. Que bom te ver. Que honra estar aqui com vocês. Olha só, Numa estamos situação que aqui, não é né? muito... Gente, um detalhe, o Baza é o nosso oposto em relação ao padrão, procedimento, Cara, ritual, a gente é organizado. todo doido, e aí eu falei, vou colocar, é o quê? Quase uma dinâmica, um processo seletivo, já começamos com desafios, não é a farinha que era para Comprou ser, errado, comprou errado, umas gente. questões aqui de tomada, mas ó, processo seletivo, né, queridos? Um dia a gente tem que degustar o próprio veneno. Isso aí. A vida é uma arte, além de ser uma venda. Exatamente, Baza. Obrigado, viu, velho? Bem-vindo. Muito bom, obrigado. E olha, Você- só vocês para me convencerem a vir aqui conversar e tentar fazer alguma coisa. Afinal de contas, o homem tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, a chance de dar Limitadíssimo. certo é pequena, mas vamos entregar o nosso melhor aqui. O que vai sair hoje de bom? É. Vamos lá. Ó, vamos lá, a gente vai fazer um macarrão, que é receita do meu avô, só que obviamente na época do meu avô era cilindro manual, Não tinha uma esticava definitivamente no rolo, mas como a gente tem uma tecnologia hoje a nosso favor, vamos usar ela aqui com a gente. Então, basicamente, uma receita de macarrão, farinha, ovos e o talento desses dois aqui para me ajudar. Ah, é? Tem um molho com nosso. isso, cara, e o molho com vocês. Olha só, então na edição aí entram os ingredientes, na legenda, os detalhes, segredinhos. E aqui, nossa cara italiana Flávia, minha xará, muito obrigada, que nos ensinou o tradicional pesto genovês. E que o contrário do que muita gente acha, é mais fácil fazer o pesto do que o molho vermelho. Eu acho, pelo menos, dá o ponto, cura. Então, a gente tem o manjericão,
pecorino, castanhas do Pará, um salzinho, muito azeite e como o nosso manjericão às vezes é muito ácido, vai um toque de creme de leite. Então aqui a nossa produção magicamente, não que eu não faça, mas eu vou colocando aqui os ingredientes, na hora de bater vai para a produção e agora mão na massa, papo no ar. E bora começar. Vamos então? Fechou? Beleza? Vamos, Algum ponto? Valendo! Qual é o Cozinha do programa? Gugu! A gente precisa vai criar o nome desse macarrão aqui. Vamos lá, ó. Bora lá. O objetivo a gente vai começar colocando 7 ovos aqui, então eu aprendi com os meus avós que você vai colocando um por vez, porque historicamente sempre é o último que tá podre, depois que você colocou Verdade, todos aqui, você é boa. perde aqui. Então você vai Muito boa. colocando um de cada vez Muito aqui bom. nessa Não tinha Boa. pensado dinâmica nisso, pra é não ter verdade. É verdade. esse erro aqui, ó. Bom, enquanto o Baza vai quebrando essa quantidade maravilhosa de ovos, com toda a delicadeza e talento, a gente... Vamos lá, vamos ver se Vamos sai uma lá, resposta? vamos ver o que vai sair, vamos lá. Então tá bom. Bom, Baza, o Red Hunter intitulado e que eu concordo mais influente do Brasil. Eu não sei se eu sou mais influente, mas eu costumo dizer que eu sou o maior Red Hunter do Brasil. Afinal, eu tenho duvido. 1,94 m. Até hoje, nunca encontrei um mais alto do que eu. Muito bom. Bom, para quem não sabe o que é Red Hunter, a gente pode resumir como um caça-talentos? Isso, um recrutador. Um recrutador. Isso. E aí, Baza, uma das coisas, assim, acho que eu vejo repetidamente você falar e que eu concordo, é a questão da pesquisa de que 91% das pessoas são contratadas pelo técnico, mas demitida pelas questões comportamentais. Sim, Certo? E exatamente. aí, nesse caça-talentos e com esses dados, a pergunta é: o que é que está acontecendo? A gente está com dificuldade, é uma pergunta constante que a gente faz nos episódios. O que está acontecendo com as pessoas? O que tem esse comportamento que a gente tem tanta dificuldade de Contratar e reter, né? realizar Aham. e engajar o que apresenta na entrevista? Na minha experiência, tem um elemento diferente. que é bastante desafiador, que a maior parte das pessoas saem buscando os candidatos, as candidatas, sem antes fazer uma reflexão mais aprofundada do que exatamente eu preciso. Bom, eu preciso contratar um contador. A maior parte das pessoas já vão jogando contador lá no LinkedIn, atrás dos currículos, e aí vai procurando, mas espera aí, vamos dar um passo para trás? As pessoas que deram certo na empresa deram certo por quê? As que deram errado por quê? As pessoas aqui que a gente contratou, que vai precisar contratar, ela vai se relacionar com quais áreas? Essa pessoa, ela vai ter que fazer... Olha só, já começou. Eu fui colocar o ovo aqui e a casca aqui, você já viu invertiu aqui, ó. Agora que eu vi, cara. Eu ia É uma fingir técnica, eu ia é uma fingir que técnica. nada tinha acontecido, mas aí não ia ter graça. Maravilhoso. Mas não tava bom esse ovo. Não tá. Então começa nessa dinâmica de você saber exatamente o que você está buscando. A maior parte das pessoas não tem esse cuidado, sai já buscando os candidatos, entrevistando e vai contando com a sorte. A partir do momento que você começa primeiro a olhar o histórico, o perfil do que você está buscando, depois você começa a entender quais são as habilidades, qual é a experiência necessária, aí você vai arquitetar o processo seletivo e desenhar o que você deveria buscar de comportamentos, de experiência, de aderência à cultura. E a partir daí, você vai conseguindo fazer o afunilamento dos potenciais candidatos. Agora, esse é o lado da empresa do que ela busca. Agora, vamos combinar que a maior parte dos profissionais também não fizeram um exercício de autoconhecimento. Então, ainda que as pessoas sejam bem intencionadas, elas falando o que elas querem, o que elas buscam, muitas vezes você precisa validar para ver se existe convicção naquele elemento ou você ajudar a direcionar. Senão, você está tomando um risco maior. Então, tudo começa por você primeiro ter clareza dos dois lados para depois pensar nesse match, nesse encontro que vai acontecer. Não, e um aspecto que você falou que eu acho muito importante é essa relação do autoconhecimento, de fato, o que eu quero, para onde eu quero, o que faz sentido numa vaga, porque muitas vezes a pessoa vê o cargo e idealiza e tem aquilo, mas existe um preço por aquele cargo, existe uma entrega, uma expectativa que vai além de um título e de uma questão de status ali. E a hora que a pessoa, né, para participar do processo, se prepara, né, alguns, né, se vendem muito bem, inclusive, é a hora que vai lá realizar,
não é bem aquilo, né? É por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, Bas, o que eu tenho que falar para ser contratado? Boa, é De verdade. preferência, a verdade e quem você é. Porque a pior coisa que pode acontecer é você ser contratado por algo que você não é e depois a empresa está esperando aquela versão de você que eventualmente vai te custar muito caro para tentar manter, se é que você vai conseguir manter. Então esse é um elemento fundamental e é como eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, Bas, o que eu tenho que fazer para me tornar um grande profissional, para dar certo? De todas as respostas que eu já fui buscar, talvez a melhor analogia eu sou de São José do Rio Preto, como vocês sabem. Uhum. Imagina que algum amigo de Rio Preto me liga e fala, Baza, eu tô perdido, acabei de chegar em São Paulo, eu tô perdido. Me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Eu falo, eu ajudo. Então qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer para esse amigo? Aonde você tá? Se você não me falar onde você tá, eu não consigo te ajudar a chegar na Avenida Paulista. O mesmo vale para você ter sucesso na carreira. Se você não sabe onde você está, não tem caminho mágico que ensine você chegar em algum lugar. Então, tudo começa do autoconhecimento, da autogestão. Afinal de contas, já é tão difícil a gente gerenciar a gente mesmo. E olha que a gente conhece a gente mesmo há tanto tempo, não é verdade? Verdade. A gente convive com a gente mesmo há tanto tempo e é tão difícil. Como que a gente vai se propor a querer gerenciar os outros se a gente não é capaz de gerenciar a gente mesmo? Então, tudo começa pela autogestão. Essa dinâmica que é fundamental para a gente começar pensando. Ô Bas, você acho que tá até falando acho que muito mais hoje que sobre carreira, sobre a questão da liderança, né? Acho que as palestras, você é chamado praticamente para a maior parte para falar sobre a questão da liderança. E a gente vê assim, dois lados. A dificuldade de você achar a mão de obra. Então, a gente, no nosso caso, como a gente fala mais com venda, né? O vendedor, talvez, pelo que a gente viu, o que mais tem vaga aberta no país, né? E a gente vê essa dificuldade de mão de obra. Só que do outro lado também, a gente vê uma grande dificuldade da parte da liderança. Então, a primeira pergunta é, o que você vê hoje que a boa prática de liderança pratica? Quando você olha para bons líderes que conseguem reter, conseguem atrair, né? Pessoas que conseguem escalar os seus negócios, o que esses líderes têm em comum? Talvez o primeiro elemento, se eu pudesse escolher só uma habilidade que um líder precisa ter, certamente seria a escuta. O líder que não é capaz de escutar é como um piloto de avião que prefere não usar os painéis de controle e vai pilotar somente olhando a janela ou no feeling dele, na experiência dele. Então, para mim, a escuta ela é fundamental para você conseguir identificar o que está acontecendo no ambiente, porque quanto mais experiente a gente vai se tornando, maior a chance da gente achar que a gente já conhece tudo, que a gente já leu o cenário, que a gente sabe o que está acontecendo, e aí, normalmente, é onde a gente acaba tropeçando. Eu costumo dizer que o que mais faz um líder tropeçar é ponto cego e ego. Então, os pontos cegos por você não estar escutando, não estar identificando, e o ego ali, a tua vaidade, a tua arrogância, que faz muitas vezes você cair numa armadilha gigantesca. E a gente vê também uma dificuldade das pessoas, o que era, pelo menos, eu tô com 43 anos, tá com quantos anos, Baza? Tô com 44. A gente tem na mesma idade, assim, era o grande sonho de todo mundo que estava começando a trabalhar, já sonhava no início da carreira em assumir a liderança, ser gerente, ser diretor, enfim, um C-level. E hoje, me parece que as pessoas não estão querendo... Tem até um movimento com isso, com relação contra o papel da liderança, né? Parece que é difícil você encontrar gente que tem muita gente se negando a subir na empresa e que também não é bem visto, às vezes negar cargo dentro da empresa, mas as pessoas estão preferindo que assumir cargo de liderança. Você está vendo realmente isso? É um movimento comum? E por que se isso está acontecendo? Eu vejo dois lados dessa história. Eu acho que talvez a ambição e a velocidade que nós queríamos na carreira é acima da média do que eu enxergo hoje. E isso é uma questão do que cada um traz de casa, de traz necessidade, a fome que cada um tem, e esse é um elemento. Você achar que antes era mais, então? Era maior, tá. Eu enxergo. Só que tem um contraponto disso, é que a nossa geração talvez estava disposta a pagar o preço que essa nova geração não está. Porque toda vez que eu vejo as pessoas criticando, essa nova geração é isso, essa nova geração é aquilo, eu sempre gosto de brincar, olha, só vamos lembrar que eles não vieram de Marte, tá? Eles vieram das nossas casas, eles têm as nossas referências da loucura que a gente viveu. Então eu acho que tem um elemento sim, que cada geração vai ter suas características, mas vamos combinar que hoje está comprovado que você trabalhar 15 horas por dia ininterrupta, sem nenhum descanso, uma hora a conta chega.
Então, eu acho que tem um elemento que essa nova geração vem nos ensinar, e de novo, não estou falando que a vida é fácil, mas assim, vamos combinar que a gente talvez pagou um preço mais alto do que deveria para muitas situações aqui dentro da dinâmica. Então, acho que esses são os elementos. Deixa eu trocar aqui agora de a massa aqui para a gente vai para a próxima aqui. Maravilha. Tem toda uma técnica, entendeu? Até da... É pá, né? É pá que chama? Ou não? É o mexedor aqui, deve ter um nome Lá técnico. Não, chefe. Como que é? Em Como Minas é é o o trem. O quê? Gancho. Gancho. E esse daqui, como é que chama? Produção. Ah, o isso, batedor. certinho, eu falei certinho. Então, o pá. nome técnico, batedor. Batedor Em e Minas agora é o trem. gancho. Pega um trem, esse trem que bate. Uhum. Ah, lá. Olha lá, agora vamos lá. Que legal. Dentro dessa dinâmica. E aí, considerando isso, né? Vamos lá, a gente tem esse conflito de vindo uma geração. Né, acho que Olhar muitas gente vezes trabalhando 15, eu vi 16 muita horas. gente trabalhando, não tendo nem tempo para curtir, nem dando Aham. tempo, até pela questão do impacto, Isso é forte. versus o oposto disso Aham. que a gente vê. Como está o ambiente dos conflitos ou os apoios? Eu falo que às vezes é conflito e às vezes é o potencializador das diferenças das gerações dentro das empresas, né? Que a gente teve uma fase de uma grande juniorização da gestão, e aí teve alguns impactos. Como que está isso em relação a essa gestão dos talentos, em relação a realmente a geração de cada um? De conflitos? Bom, acho que pela primeira vez a gente começa a ter 4, às vezes 5 gerações na mesma empresa. Então isso naturalmente potencializa uma série de conflitos, porque, vamos combinar, se antigamente eram 2 ou 3, mas ainda que fossem só 2 ou 3, quando você pega os escritos, né, dos filósofos gregos, tem uma frase que ficou muito famosa, que um filósofo grego há 2000 anos escreveu: eu não tenho mais nenhuma esperança no futuro dessa nova geração. Eles são mal educados, não levantam quando os idosos entram, eles não têm Caramba. mais apetite para o trabalho duro. Isso há Isso mais é de 2000 2000 anos. Nossa, conflito será de que é um geração- problema de agora? Conflito de geração existe bom. desde que o mundo É é mundo. mundo. Então, acho que esse é o primeiro elemento que a gente tem que colocar no radar. Meu avô falava isso do meu pai falava, pô, eu não trabalho, eu não sei idade, não sei o que, né? Exatamente. E eu costumo dizer que a gente pode ter 5, 6, amanhã 7 gerações, mas eu prefiro dividir em 2 grupos. Existem um grupo dos provocadores e depois dos provocados. Então, quando a gente é jovem, a gente é o provocador. Se hoje a gente se sente provocado, sinto informar, a idade Já bateu. Então, tão simples quanto isso é a Ai, dinâmica. verdade. E tem um outro contexto de mundo também que vale a pena a gente colocar que é histórico, que tem uma mudança de mundo acontecendo, que tem a ver com o que eu chamo, o mundo ele está mudando agora, o conceito da postergação da felicidade. A narrativa do mundo foi construída com base na postergação da felicidade. Se você olhar todas as religiões, tem a postergação da felicidade. Não importa que você não é feliz agora. Siga os preceitos que lá na frente você será feliz. Quase todas as religiões têm isso. Isso desenhou boa parte da sociedade. Se você pegar as histórias infantis, os 3 porquinhos, qual que é o porco certo? O porco velho, de vez de estar brincando, ele vai trabalhar, vai fazer a casa de cimento. E isso foi a raiz do início do século passado com as carreiras. O que os nossos pais escutaram sobre trabalho? Não importa que você não gosta do seu trabalho. Trabalhe, se aposente, seja feliz na aposentadoria. Depois. As propagandas de previdência, né? Aquela vida maravilhosa. É isso E mesmo. aconteceu Só que o uma- ponto é que antigamente eu topava ser feliz depois. Hoje eu não quero ser feliz depois, eu quero ser feliz agora. Agora, quando um pêndulo tá aqui e você solta, ele não para no meio. Ele vem para cá. Então, talvez esse excesso de hedonismo, eu quero receber elogio a todo momento, eu quero ser promovido a todo momento, eu quero ser feliz a todo momento, não vai dar certo. Então, eu acho que é esse equilíbrio que a gente busca e a cada geração a gente vai evoluindo. Tanto que as pesquisas mostram que a geração Z que está chegando agora é uma geração muito mais conectada ao trabalho do que a geração anterior dos millennials tradicionais. Então, de novo, vai tendo uma acomodação com base no Normal. que cada um foi vivendo ali dentro dessa dinâmica. É histórico, Ok. então, Bato, é isso, né? Quer dizer, é meio que um ciclo mesmo. É um ciclo. Parece que assusta pra gente, como você falou, pra gente que tá vivendo agora, parece tá do que outro agora. lado, mais velho, né? Aí Uhum. parece que isso é assustador, né? Devia ser assim também com nossos pais, né? Exatamente. E o elemento que talvez isso é uma mudança importante é porque quando a gente olha o que os nossos pais viveram,
foi exatamente o que os pais viveram há 2.000 ou 3.000 anos. O que eu quero dizer com isso? Sempre, o principal objetivo de uma geração é preparar a próxima geração. E ela prepara a geração sobre 2 elementos. A primeira é, eu preparo a geração com um tipo de subsistência, sustento, e eu preparo sobre socialização. Então isso começou com os nômades, eu ensinava a caçar, ou eu ensinava a plantar, porque era a forma deles subsistir. Depois eu precisava andar em bando. Se eu não andasse em bando, a chance de eu morrer era maior. Então eu preciso aprender a me socializar. Então esses são os 2 elementos. E o mundo mudava numa velocidade mais lenta. Isso fazia com que cada pai fosse capaz de preparar a próxima geração, porque o que ele sabia ainda valia para a próxima geração. Só que hoje o mundo está mudando tão rápido que possivelmente o que a gente aprendeu já vai ter passado o time quando os nossos filhos precisarem. Então, o grande desafio é como é que hoje a gente pode preparar os nossos filhos, a próxima geração, para um mundo que a gente não sabe qual vai ser. E essa é a primeira vez. E esse é o grande ponto. Não sei se a gente deu sorte ou deu azar. Se a gente tivesse nascido há 30 anos antes, não teríamos esse problema. Talvez 30 anos depois passou a transição. Então, sorte, azar, a gente está vivendo algo único na história da humanidade. Eu acho essa a grande beleza. E nessa questão dos filhos, isso é interessante, né? A gente estava até discutindo com os pais da escola, essa época de confraternização e tal. E aí, aquela pergunta de fim de ano, para onde vou colocar meu filho no próximo ano e tal. E aí, a escola que os meninos estão, veio uma questão, eu acho que meus filhos... Não estou gostando muito, porque acho que eles não estão sendo muito preparados para o vestibular. E aí mas gente, eles têm 6 anos, 7 anos, assim, pro vestibular. Será que vai ter vestibular? Hoje a gente já tem uma redução muito grande dessa necessidade, obrigatoriedade do currículo formal, como vinha antes. Mas num mercado mais tradicional, em quem está seguindo uma empresa em carreira corporativa, é realmente isso. O certificado tem um impacto menor. Você vê essa tendência. Porque, assim, a nossa experiência vendo que a gente compartilha muito, tanto na empresa, não temos a obrigatoriedade, é muito mais sobre comportamento, né, do que somente o técnico. Mas quando vem o técnico junto, aí você vê, tá explicado. Geralmente vem essa frase, olha a carreira. A gente conversou no último episódio com a Carla Zani sobre a consistência. A pessoa fez uma escola boa, ela passou no vestibular bom, ela foi crescendo, ou mesmo se ela empreendeu, ela foi pequena e sempre manteve um padrão. Hoje tem impacto ainda o certificado, a formação, qual faculdade a pessoa fez? Tirando as questões técnicas, obviamente, lógico, né? Engenheiro, enfim. Mas essa é uma pergunta super interessante, porque eu sou muito direto em dizer, se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Não tem nenhuma justificativa para você não fazer. Perfeito, é isso aí. Possivelmente é rebeldia, alguma coisa que não tem fundamento, porque primeiro que as pesquisas mostram que hoje no Brasil, você ter faculdade e não ter faculdade, isso aumenta em até 6 vezes o seu salário, dependendo da área de formação que você tem. Já começa por aí. Mas sim, eu reconheço que hoje a faculdade não prepara você para o mundo do jeito que você vai precisar. Afinal, o mundo muda tão rápido, hoje é estimado que entre 50% e 80% de tudo que você aprendeu ao longo da faculdade já vai estar desatualizado quando você se formar, entre 50% e 80%. E também existe muito do que você vai precisar e a faculdade não te ensinou. Agora, não fazer faculdade é partir do princípio que você consegue aprender não só o que a faculdade não vai te ensinar, mas também sozinho você vai conseguir aprender tudo que a faculdade vai te dar. Você também parte do princípio que você vai conseguir fazer relacionamento e criar conexões sem precisar da faculdade. Né, que também... Então, se você é um autodidata, com uma família ultra conectada, com uma capacidade de relacionamento fabuloso, numa cidade que dá muitas oportunidades, e talvez você pode ser um próximo Mark Zuckerberg, talvez a faculdade... Mas que belo funil, né? Você é um gênio. Eu fui falando, cara, acho que vai sobrar pouquinho aqui no final, né? Porque, afinal de contas, né, é como a gente aprende as 4 decisões mais importantes que a gente tem que tomar na vida. O resto é tudo decisão menor, é consequência. Então, primeiro, com quem você vai casar. Fantástico. Não existe casamento neutro. Ou te joga pra cima, ou te joga pra baixo. Muito bom. Depois, aonde você vai morar. O lugar onde você mora define muito das oportunidades que você vai ter. Você pode ser a pessoa mais genial, só que se você estiver no interior do Amazonas, sem acesso ao mínimo de tecnologia, de informação, você não vai conseguir se desenvolver da mesma forma. Depois, com o que você vai trabalhar? Afinal de contas,
a sociedade remunera mais ou menos determinadas atividades. Eu não acho que um gari trabalha mais do que eu. Só que a sociedade, da forma como ela foi desenhada, um gari recebe menos do que um headhunter. E isso tem a ver com o que você vai trabalhar, com o nível de Você acha que o gari trabalha menos, ter. né? Você dizer, né? Não, você não acha que o gari trabalha menos? Eu acho que ele trabalha mais. Sim, isso, ele trabalha mais do que eu. E tem que ter mais esforço, tem que mais energia. Mas remunera menos, Mas remunera menos, porque a sociedade foi desenhada aqui, sem entrar no aspecto se isso é justo ou não é, mas é o que é, aqui dentro da dinâmica. E depois, por último, a tribo que você vai frequentar. Porque aquela história por que tribo? Todo mundo já ouviu aquela máxima, você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo junto. Mas não é que por osmose você vai se tornar aquela pessoa. Parado, né, do lado. As pessoas que você convive dizem muito sobre os limites que você acredita ter aonde você pode chegar. Então, para mim, essas são as 4 decisões mais importantes. Ninguém mora em São Paulo porque gosta dos cafés e dos bares. Agora está em São Paulo porque você esbarra com todo mundo, tem evento acontecendo, com isso naturalmente você gera mais negócio. Só o café não justifica morar aqui. Exatamente, aqui dentro dessa dinâmica. Então, é muito desses elementos que eu vejo para a gente ter no radar. Cara, muito bom. Tem a questão da ambiência, só vou fazer uma pausa culinária aqui por alguns motivos. Não perde, porque calma, que tem a questão da ambiência. Bora lá. Bom, Baza, deu o ponto da massa? Ainda vamos saber como é que vamos lá. Por enquanto, como dizem os americanos, so far so good. Até agora tá indo bem. Então, rolou a massa aí, fez a mistura dos ovos com a farinha. Isso e aí agora a gente vai deixar ela mais fina para esticar, para depois a gente vai trocar esse adaptador aqui para cortar, para fazer o nosso talharine. Maravilhoso. Olha, eu já vi o Baza fazer essa receita em alguns carnavais. E literalmente. Literalmente nos alimentando. E o Felipe estava mais auxiliando do que a gente. Eu queria o Felipe, filho do Baza. Precisa de algum auxílio nosso aqui, alguma ajuda? Eu vou dar a melhor ajuda possível. Eu acho que um bom amigo é aquele que lê pensamentos, então... Eu ia falar isso. Bom, aqui então só trazendo rapidinho, minutinho só para eu dispensar o molho. Então já coloquei todos os ingredientes do molho aqui. Tem gente que prefere fazer no mixer, tem gente que prefere no liquidificador, então eu vou passar para a equipe bater os ingredientes e aí a gente volta agora. O nome desse molho é? Molho pesto de manjericão, maravilhoso, meu preferido. Para as crianças, uma maneira é o molho do Hulk. Segundo o Theo, que fica verde. E é muito gostoso, muito bom. Fica leve à tarde. E a melhor coisa para acompanhar um vinho pesto, um vinho pesto é ótimo, um molho pesto com massa, segundo o Zahil. Muito obrigado, Thiago. Conta pra gente. Um vinho branco italiano do Zahil, que o Zahil, daqui a pouco nós vamos falar, tem uma pauta do Zahil, que entra dentro do rei do network. Tinha o rei do camarote, tem o rei do network. A gente vai falar também sobre isso, que acho que uma das coisas que mais impulsiona, né? Principalmente quando você está ali indo do meio da pirâmide para cima. Eu aprendi a melhor forma de escolher vinho. Sabe qual é? Liga pro Zahil, fala, Zahil, ó, é isso aqui, assim, eu quero gastar tanto. Melhor vai resolver. Vamos fazer uma coisa. A gente fez com a Carla, e aí eu falei, e ela ficou, amou que ele mandou um português, porque a gente fez o bacalhau, e mandou agora um branco italiano para acompanhar aqui. Então, agradecer o Zahil, vai estar aqui, né? O QR Code dele também, vai estar embaixo. Alexandre Zahil, que faz a curadoria nossa nos carnavais, né? Que a gente faz uma bela seleção. Liga para ele, deixa que ele resolve, deixa na mão de quem entende. Vou abrir esse vinho aqui. E é bom porque, para dar presente, né? Às vezes você não sabe, faixa de valor, que compensa, custo-benefício, aí ajuda. Não tem erro, e só um parênteses aqui, gente, vai falar de ambiência, e aí, para levar na ambiência, Thiago, contar bastidores aqui. Sempre foi um bom apreciador de cerveja. E existe uma questão de que paladar não retrocede. Então, começamos com cerveja lá, das mais simples, e aí foi evoluindo, até conhecer a princesinha da vida dele, no caso eu. E o meu pai já era um apreciador de vinho. E aí o Thiago, a gente ia na casa do meu pai, e o Thiago falava assim, Baza, o meu pai falava, Thiago, vamos tomar um vinho comigo, Thiago, eu não tenho paladar para fazer valer a pena gastar uma taça desse vinho comigo. Não, vou ficar na cervejinha mesmo. E de tanto insistir, né, para agradar o sogro, ele começou a tomar por
Vamos fazer, né? Vamos fazer um H, fazer um H. Vamos fazer, não gostando tanto, não conhecendo, mas começou. Mas só que já começou com a régua alta, né? Com a régua alta. E aí foi tomando um vinho e assim chegou ao conhecimento do vinho. Olha o problema que gerou. Olha Imagina quanto isso. de dinheiro podia ter economizado, hein? Mas muito, Mas quanto terreno dá pra ter comprado isso aqui? muito, dava. E aí, enfim, né? Um homem de poucos gostos, mas gostos por vinho e caros, geralmente. E Sofisticação. você, sempre impostor. gostou de vinho? Na verdade, assim, os vinhos que eu comecei tomando é muito interessante, né? Porque você começa tomando aquele vinho doce, que hoje você olha daquela até entortada. Isso. Opa, eu Qual que era o gostava nome disso daqui. do alemão? Linfraumit. Esse- Acho que é isso. Não sei se a pronúncia foi correta, mas era mais ou menos Black Tower. Quem tá nos escutando, manda uma mensagem quem tem aqui. 40? Quem tem 40 a mais tomou Black Tower, assim. Isso era melhor que canção, já era uma evolução. Isso, exatamente, Tá. aqui. Já tava, né, dentro Já dessa tava dinâmica. top, já. Aqui. E aí você começa Vou tomando, colocar a isso partir dali você vai fazendo amizade com uma turma que conhece, e esse é o problema da vida, né? Porque o segredo da felicidade é que quanto mais velho você fica, você vai colecionando novos vícios. Então, Exatamente. E vícios Só mais vai caros. piorando. e geralmente. vícios mais caros dentro dessa dinâmica aqui. Mas eu não conheço de vinho como o Thiago conhece, como você conhece aqui. Eu ainda estou naquele grupo. Ah. Tem dois grupos de vinhos, os que eu gosto e os que eu não gosto. Então eu só separo assim, Os que eu não tomei. para tomar aqui dentro dessa dinâmica. O meu grupo é assim, os que o meu marido compra deixar aqui no e os que o valeu. meu marido compra, só. É o que tem lá. E aí, às vezes, eu vou abrir um vinho com a mulherada em casa, ou eu mesma à noite, põe a criançada pra Ó, dormir. peguei um tal de Brunello aqui, é bonzinho, posso abrir aqui, ó. Aí, eu organizei até uma confraria, ó, isso é muito legal. Organizei uma confraria com as mulheres, olha essa história. Falei, gente, a gente precisa aprender a tomar vinho bom, não sei o que. Eu organizei a confraria, a mulherada toda reunida, foi muito legal. Só que sabe o que aconteceu? Acabou um pouco, porque a líder era bem organizada, tá certo, tinha processos, tudo bonitinho, mas eu falava demais. E aí começou a dar atrito do sentido assim, gente, ou é pra aprender vinho, ou O é cara pra não falar. conseguia, o cara não conseguia falar sobre o Aí vinho. eu falei, Tinha um... o sommelier, tinha, tudo. Ele Um dava brinde. uma aulinha e aí acabou, por fim. Aham. Saúde! Saúde. Ao rei do Ó, network. Ó, mas aqui, assim, vamos combinar só que esse sommelier, na melhor das hipóteses, a gente pode chamar ele de ingênuo, né? Porque colocar várias mulheres Não, que com se vinho, conhecem com tomando vinho, vinho, não. achando E a- que elas não iam conversar. E a real é que tem muitos grupos de mulheres que dão certo, mas não pode ser a mulher que lidera o grupo um perfil como o meu. Tem que ser outra, e aí eu tô só ali como participante, daí eu vou bonitinho. E a mulher precisa estar muito interessada no No vinho. vinho. Porque sempre Ai, vai ter não, assunto gente. que vai ser mais Vai, interessante. muito. Ai, né? eu sou com Passa o mês criança, inteiro com se junta. trabalho, home office, era o meu lugar de fala ali, né? Bom, e aí nessa questão de mulher, vinho, ambiente, ambiência. A gente vê cada vez mais se fala disso, falamos em alguns episódios sobre o quanto o ambiente influencia, inclusive, mais que a força de vontade, né? É, a gente tem vários estudos, né? Tem pesquisas lá com a gente. Muitas pesquisas. E você trouxe essa questão de ter saído de São José do Rio Preto vir para São Paulo. Como isso impactou? O que fez você? Bom, deu aqui, deu meu teto, vou sair. E, de fato, na carreira, né, quanto impactou o ambiente estar numa grande cidade? Bom, definitivamente, eu não tenho a menor dúvida em dizer que hoje eu sou quem eu sou por São Paulo. Isso não quer dizer que todo mundo precisa vir para São Paulo, cada um vai ter uma história. Mas como eu comecei trabalhando na área de tecnologia, né, para as pessoas que não me conhecem... Conta um pouquinho da carreira, vamos lá. Até meus 20 e poucos anos de idade, meu sonho era trabalhar num data center, falando com o menor número de pessoas, porque eu era extremamente tímido. Então, meu sonho era me isola lá e me deixa quieto. Então, recém-formado em tecnologia em São José do Rio Preto, preciso vir para São Paulo. É onde estão as oportunidades. Mas eu vim pela carreira em tecnologia e o que eu ganhei, que eu acredito que é o que me fez crescer e ser o profissional que eu sou hoje, é o que eu costumo dizer que todo mundo que tiver a oportunidade deveria sair da sua cidade natal pelo menos uma vez na vida. Depois ele pode voltar, mas saia da sua cidade natal. Porque você chegar num lugar onde você não conhece ninguém, você não tem referência, você vai ter que virar sozinho. Isso vai engrossar a tua casca de um tanto. Ó, e o segredo é você vai dando para as pessoas comerem aqui, para elas irem dando. Não tinha carinho aqui, eu tava quase. Obrigada. Não, é massinha cruz, deixa eu ver se saiu. E a cor tá linda. Então, para mim, tem uma dinâmica importantíssima que só de você sair da tua cidade sem referências,
Isso é que vai te fazer crescer. E tem um outro elemento, como você vai encontrar numa cidade grande, você vai encontrar muitas pessoas diferentes. E isso automaticamente vai fazer com que você cresça. Se você mora numa cidade menor, claro que as pessoas nunca são iguais. Mas existe um existe padrão. uma chance de ter um padrão ali que rege aquela comunidade. Então, e diversidade eu não estou falando de casca. Diversidade de casca é o que é o externo. Você pode ter pessoas que o externo é diferente, mas ainda assim são iguais. Eu estou falando de pessoas que são realmente, viveram coisas diferentes, pensam de forma diferente. Culturas diferentes, né? Culturas diferentes, eventualmente outros países, outras regiões. Então isso naturalmente vai fazer você crescer. Então, para mim, foi fundamental ter vindo para São Paulo. A gente entrevistou já o Theo, o filho do Kepler, o Theo Braga, né? E aí a gente falando sobre um dos impulsionadores, o que para jovens, né, que gostariam de crescer na carreira, na vida, o que deveria. Uma dica dele que ele viu, exatamente, a primeira coisa que ele falou, exatamente, olha, tem um corte, inclusive assim, parecido com o seu, ele fala, saiam das suas cidades, né? Vão vivenciar justamente por isso. Ele falou, você vai ter que conversar com pessoas que você não conhece. Se você for para uma cidade maior, né? Mais desafios ainda, né? Uma cidade maior, o pessoal mais desconfiado, uma dinâmica diferente, né? E isso aconteceu comigo mesmo. Eu fui morar fora do país muito novo e mudou completamente a minha vida. Então, você conviver com pessoas de 20 países diferentes, com as suas culturas, suas crenças, religiões, né? Rotina, aquilo transformou o que era um menino que, em geral, né, na idade de 18, 19 anos, é o centro do mundo, né? Ou acha que entender o que era realmente um pouco mais do mundo, e aquilo me fez entender, até como visão, falou, pô, pera um pouquinho, tem um negócio muito maior do que minha cidade, Bauru, né? Tem um negócio muito maior do que trabalhar somente ali na melhor empresa que tem no lugar, e acaba afetando diretamente no ambiente, né? O ambiente acaba impactando, inclusive, desejos, visões que você, por mais bem intencionado ou ambicioso que seja, você teria suas limitações, né? E a minha sensação, até a gente, mesmo você voltando para Bauru depois, eu fiz um movimento de Avaré para Bauru, mas, né, por questões de família mesmo, quando você sai, que né, a gente saiu de Bauru para Vinhedo, depois para Campinas, quebrar essa barreira do vou sair, a gente tem amigos que moram há 20 e tantos anos na mesma casa, tem dificuldade de mudar de casa, a mesma casa tendo milhões de problemas. Você entende de que mudar, né? é muito possível e benéfica essa mudança, né? Que o quanto traz, mas a grande questão para mim é quantas pessoas saem do interior de cidades pequenas ou até nem tão pequenas, mas vêm para São Paulo ou para outras cidades e morrem na praia. Então, assim, acho que pensando em quem está pensando em mudar, ou quem acabou de mudar e nesse movimento, você tem alguma dica de como fazer intencionalmente essa mudança e para sair desse lugar, estou no interior, estou indo para São Paulo e fazer bom proveito dessa mudança para realmente gerar progresso ao invés de só mudar de ambiente? Ótima pergunta. Eu nunca refleti sobre isso de forma estruturada, mas assim, o que me passa pela cabeça? Acho que toda mudança que você faz na sua vida, desde estar solteiro e casar, a hora que você tem filhos... Melhor escolha da sua vida, né? Exato. Eu acho que você sempre vai ter duas opções. Uma é olhar o que você perdeu e a outra é olhar o que você está ganhando. E algumas pessoas, infelizmente, têm a dinâmica de só olhar o que está perdendo. Se você tiver nessa dinâmica, você nunca vai conseguir sair de onde você está e ser feliz, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então começa por aí. Depois eu vejo claramente, né, sem entrar no que eu considero o essencial, você ter uma reserva financeira para não passar nenhum perrengue, mas se você tiver oportunidade, começa a frequentar comunidades, ainda que virtuais, de pessoas de São Paulo. Vem participar de eventos, começa a criar um networking para você minimamente começar a entender qual é a dinâmica e começar a se preparar para isso. Eu acho que não precisa chegar igual eu cheguei, que não conhecia nada, e hoje o mundo dá muito mais acesso à informação. Com a internet você já se conecta. Você já consegue se conectar dentro das dinâmicas. Coisa que nessa época, perdão, aqui a gente... Ou você tinha acesso físico, ou você não tinha, né? Exato. E aí entra a dinâmica, né? Possivelmente, se você está chegando e você não vem numa família de condições, você vai morar num lugar longe, você vai passar muito tempo no trânsito, vai ser perrengue. Só que você tem que estar mirando no médio e no longo prazo, porque no início realmente vai ser muito duro. É muito fácil desistir, porque não faltam motivos.
Tem muito mais motivos para desistir do que para continuar, exatamente. Então, isso automaticamente faz com que aquela palavrinha resiliência seja colocada à prova. Ó, temos a nossa massa aqui agora. Olha aí, já tá aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Quer ver, ó. Olha Ali, isso. E tem... Qual é o segredo do varalzinho, além de ser extremamente instagramável? Mas conta pra que ele O segredo serve. do varalzinho é que se não começa a grudar tudo, vira uma maçaroca, que depois a gente não sabe se vai dar certo na hora que cozinhar. Então aqui ele fica soltinho, vai secando. Vai secando. Meu vô, ele colocava pano de prato e deixava esticado naquela mesa gigante de madeira aqui. Agora com a tecnologia a gente tem... E aqui, é só tirando e colocando, você deixa um tempo isso ou não? Só para não... Não, há quem deixe secando um pouquinho, mas aqui, normalmente, para a gente fazendo aqui, já fica muito bom também. É só de esticar e perfeito. Exatamente. Perfeito. Vamos colocar isso daqui para cá. Ó, Onde você... Agora põe aqui, ó. Coloca ali. Eu coloco. Boa. Essa camisa dessa cor fica boa com farinha. É ótima. Não tem problema. Você vê que a pessoa entende quando cozinha, que ele não estava realmente com a intenção de pôr a mão na massa. Literalmente. Ó, massinha aqui. Feito. Vamos tirar isso daqui. Pode deixar aí. O molho tá lá. Isso aqui para tirar aqui, né? Uhum. Gente, vou contar uma coisa aqui de bastidor. A gente não arruma qualquer pessoa só na produção. A gente arruma uma pessoa que é DJ, chefe de cozinha, produtora e tudo. Gente. Dona Geisa tá nos bastidores nos ajudando. Preciso fazer um reconhecimento. Ela Afinal, falou que compramos salva, farinha gente. errada, né? Falar só pra deixar que ela a comprou de gente ia pizza. até. Farinha de pizza, mas A imagina. equipe teve uma falha. Mas a G se reunia aqui no comitê com o base e falou, não, tá, vamos fazer. Abriu Vamos fazer uma que sai. votação Vai no sair conselho. no conselho. O conselho nosso da massa. Conselheira de chefe. A gente já viu, né? Que são 2 episódios na cozinha e ponto final. Obrigada. Vamos voltar para um ambiente mais controlado. Ó, Baza, aqui, ó. Tem Maravilha. pra você. O Baza, posso fazer uma pergunta pro Baza aqui, da liderança? Pode fazendo aqui? Posso? O Baza, a gente estava falando, ainda tem aquela parte que gostaria de virar líder, mas o que a gente mais vê é gente que não, tirando as grandes corporações que já tem plano de sucessão para liderança, mas a maioria não tem. A pessoa não se prepara, até deseja. Pessoas que têm o desejo de assumir cargo de liderança, como que você orientaria em termos de curso, conhecimento, posicionamento, alinhar com os líderes, enfim? A maior parte das pessoas, é interessante quando eu faço as palestras, eu pergunto, olha, quem já teve que demitir alguém? Todo mundo praticamente levanta a mão. Quem já fez algum curso sobre como demitir alguém? 20, 30% levanta a mão. Quem fez um curso de como demitir antes de fazer a primeira demissão? Normalmente 2 ou 3. Então a maior parte das pessoas começa em liderança no freestyle. Não, eu vou aprendendo as minhas referências que eu tive e esse é um processo que faz você errar muito. Existe muito conhecimento acumulado, existem muitos livros que foram escritos. Então, acho que o primeiro elemento é você se dedicar. Toda pessoa que me fala que quer ser um líder, a primeira pergunta que eu faço, historicamente, quantas horas por semana você vem consumindo conteúdo de como se tornar um bom líder? Ou você acha que no dia que você receber a posição, automaticamente você vai se tornar um líder? Depois é entender se você está mirando nos motivos certos para se tornar um líder. É claro que o cargo traz reconhecimento, é claro que o cargo te traz um salário maior, te traz bons benefícios, te traz projeção. Mas se você estiver se tornando um líder somente mirando nessas coisas, não vai dar certo. Ser líder é você entender que chega um determinado momento da vida que fazer é fácil. O difícil é fazer. Como é que você começa a ensinar alguém a fazer o que você sabe fazer? E aí é onde você começa a separar as crianças dos adultos. E o segundo elemento é entender que liderança é sobre se doar ao outro. Sobre você curtir, torcer, ajudar o outro a conquistar. Todo líder deveria ser julgado pelos resultados do seu time, não ele. E talvez para completar aqui, senão essa resposta poderia levar horas e horas com tanta coisa que a gente falaria, um dos grandes erros que eu noto em liderança é quando as pessoas se tornam líderes, eles começam a dizer, eu quero ser o líder que eu gostaria de ter tido. Isso é a pior referência que você pode ter. Até porque o líder que você gostaria de ter tido funciona para você. A não ser que você contratou alguém 100% igual a você, o que não vai rolar, não vai dar certo. Então você precisa ser o líder que o seu time precisa. Não o líder que você gostaria de ter tido. Porque você não é referência para o mundo. E esse é um outro elemento para terminar.
você não é a referência para o mundo. Então, para com essa história de ficar contando para as pessoas como era na sua época, como você pensava, como você tomava a decisão. Você não é manual para o mundo. Quanto mais você conta a sua história para as pessoas, achando que elas vão te imitar, mais você está desmotivando elas. A tua história, sim, pode inspirar, pode trazer alguns ensinamentos, mas ela não é manual e as pessoas são diferentes. Então, acho que são bons elementos para a gente trazer. Baza, e qual que é uma dúvida minha de muita gente, o limite? Porque acontece muito, principalmente no setor de vendas, o vendedor virar o gestor. Então, essa pergunta foi justamente sobre como fazer essa transição. Mas é muito comum o vendedor virar o gestor e ter a ligação com as pessoas que eram pares dele há pouco tempo. E aí, essa desassociação, essa linha entre você não ser extremamente duro, a ponto de, não, vamos separar completamente que agora sou líder, e também não ser omisso. Quer dizer, como que eu faço essa linha de transição de não ser extremamente amigo próximo, a ponto de perder o respeito, mas também não ser muito distante para não ser omisso? Existe uma referência para Acho isso? que tem um passo antes, que eu considero fundamental, a matéria-prima para isso, é que a partir do momento que você chega na empresa, nas posições ainda de base, sem ser líder, você começa a construir o que eu chamo da referência para testar o quanto você vai ser dissonante quando você se tornar um líder. O quanto que você não teve que virar completamente a pessoa que você projetava. O que eu quero dizer com isso? Imagina quando eu era um vendedor, eu toda hora chegava atrasado, eu metia o pau na empresa, eu ficava reclamando dos produtos e serviços da empresa. Aí eu me torno um líder, no dia seguinte eu tô virando pro time para cobrar o horário de chegar, eu não aceito mais que você fale mal da empresa. Como assim você vem falar alguma coisa do nosso produto? Como assim você tá dizendo que os concorrentes têm condição melhor que a gente? Então, com que a objeção a preço não pesa tanto, não, vai lá, né? Então, essa dissonância é o que talvez uma das coisas que mais atrapalham a pessoa quando se torna líder. Porque as pessoas vão assim, cadê a coerência com quem você era? Então, para quem é líder, a primeira coisa, começa a testar a tua coerência, os comportamentos que você tem hoje. Você acha que você consegue sustentar à medida que você se torna líder? Porque senão o time vai te cobrar sobre isso. E liderança é treinável? Totalmente treinável, desde que a intenção exista. Porque são dois elementos para mim que são importantes. Primeiro é intencionalidade. A pessoa precisa querer. Não adianta você falar para a pessoa, você acreditar nela. Se ela não quer, e aliás, esse é um dos grandes erros. Quando o líder quer mais do que a pessoa, vai dar certo. Isso é uma consistência em todos os episódios da palestra. Tem uma frase que eu adoro de Sócrates. Como eu já errei nisso. Cara, Sócrates escreveu: ainda que a minha mãe seja a melhor parteira do vilarejo, ela é incapaz de dar à luz a uma mulher que não está grávida. Então, ela pode ser a melhor parteira. Não vai rolar. Então, esse para mim é um elemento fundamental. Querer mais que a pessoa. Então, primeiro, intencionalidade. E segundo, prática. Colocar em prática. Não adianta você achar que você vai ler um livro e aí você tá um pronto gestor. Não, você vai lá, peraí, vou dar feedback, vou ter conversas duras, vou estruturar a reunião. Você tem que vivenciar dentro dessa dinâmica. Considerando esses dois elementos, sim, liderança é treinável. Porque uma coisa você lê, a outra você dá um feedback, a pessoa começa a chorar na sua frente. Que vai tudo embora, que, como diz o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. Até levar um socão. Quer dizer, faz o feedback, a pessoa começa a chorar, você fala, meu Deus do céu, eu abraço, eu empurro, ela faço o quê? E muitas vezes você tá dando um feedback, a pessoa vem com um fato, um dado que você não sabia. E ali trava tudo, aí né? entra naquela questão do ego, né? Tanto que na imersão que eu tenho com o Bernardinho, que vocês conhecem, o Bernardinho Vabo, uma imersão de liderança e de gestão de pessoas. Incrível, fantástico. A gente, 3 dias mergulhando com as pessoas, a gente faz simulação. Não, agora você vai fazer uma entrevista para contratar. Agora você vai dar um feedback. Agora você vai demitir. Não, mas eu vou ter que... Vai demitir, não tem outra forma. Se a gente não viver, você tem que fazer o que no mercado de treinamento a gente chama de role play, que é você efetivamente vivenciar a situação, sentir aquele frio na barriga na hora, porque é isso que vai ir te preparando ao longo do tempo. E, inclusive, essa questão do role play, né, é uma prática muito pouco usada perto da potência que ela tem, né? Quando a gente desenha, né, eu vim de estruturação de preparação para liderança, inclusive já contratei o Baza para isso, para me ajudar nisso. As pessoas, quando você fala para o gestor, né, líder ali da posição, que você vai treinar a equipe dele com roleplay, às vezes dele mesmo, porque uma vez eu tive um episódio de eu colocar um diretor para a primeira atividade de roleplay.
ele estava na frente de todo mundo exposto. E foi sorteio. Então, assim, não foi uma escolha minha. Foi um sorteio. E aí ele teve que fazer. Foi uma objeção total. Não. Eu vou dar a vez para os colaboradores. Mas era um medo de se expor na frente. E se eu falar errado, né? E eu mostrar para todo mundo que eu não sei. Mas eu falo, não existe melhor ambiente para aprender e para mostrar vulnerabilidade do que esse. Porque a gente, obviamente, ninguém fica confortável em se expor numa condição em que está todo mundo olhando e até com um nível de avaliação ali, né? Para dar um feedback principalmente quando o foco é genuíno de desenvolvimento. Porque você fala para a pessoa, eu preciso ver como você está fazendo. Mas as pessoas recuam na maior oportunidade que elas têm na vida. Que é onde ela vai ter... Se você pensar como uma oportunidade de eu vou fazer, os especialistas no assunto, ou pessoas mais experientes, vão me falar se eu estou fazendo bem ou não, é infinitamente melhor do que você fazer sem ter essa avaliação. E aí chega na hora do vamos ver, você não sabe o que fazer, né? Posso dar uma sugestão para quem está aqui nos assistindo? Imagina uma equipe de vendas, então você vai pegar o seu time, um é o comprador, o outro é o vendedor, você vai explicar a situação para eles, e aí eles vão começar, o comprador, obviamente, contra-argumentando, o vendedor tentando colocar, e aí você vai vendo até onde a situação vai. Chega um determinado momento, você fala, parou. Aí você roda todo mundo que está assistindo e vai perguntando, na sua opinião, o que ele está fazendo certo, e o que você melhoraria, para fazer que os outros participem e deem opinião. Você vai ver que essa construção coletiva, a quantidade que vai melhorar de insights para o teu pitch, a contra-argumentação... O vendedor fala do comprador fala do vendedor, é isso? Aí... você pega, imagina que eu e você aqui, eu vou ser o vendedor, você é o comprador, você fala, Thiago, tem essa proposta, você, não, mas tá caro, não, mas veja bem, olha só as qualidades, o que a gente tem, não, mas eu tenho do concorrente, e a gente vai ficar aqui como se fosse uma situação real. Porque... a armadilha é eu começar a falar na terceira pessoa, meio Pelé, sabe? Não, porque ele deveria falar essa dinâmica. O Thiago deveria. É isso. Não, aqui é a situação real. E aí a gente chega depois para a Flávia, a hora que a gente termina, Flávia, o que você viu de pontos que o Baza acertou e o que ele poderia melhorar? E você vai passando por cada pessoa. Legal, terminou essa rodada? Troca os jogadores. Troca os jogadores. Eu e você vamos ser observador, vão vir 2 novas pessoas pro roleplay. E você tem que fazer de um tamanho que idealmente todo mundo passe pelo roleplay, para ter certeza que todo mundo vai participar. Então, uma técnica super simples para vocês implementarem e vai fazer toda a diferença no desenvolvimento do seu time. Porque a hora que você tá fazendo, realmente bloqueia muita coisa, você esquece. Você sabe que eu comendo esse macarrão, né? Como os antigos reis que tinham os vassalos que iam comendo antes de servirem aqui a família imperial, para ter certeza que não tem... É isso. Vocês sabem a história do brinde? Eu vi muito por cima, porque como que... aqui, não vou lembrar agora quem falou. Da onde surgiu o brinde? A gente faz? Não conheço. Gente, quem me conhece, você sabe? Porque você é muito bom de memória, dados e fatos. Maravilhoso, inclusive. Então, eu não sei se é a mesma história que você conhece. Quando brindavam antes, brindavam com muita força, imponência, né? E brindavam e vazava uma taça, a bebida de um no copo do outro, que era uma prova de que a bebida não estava envenenada. Na época em que havia, né, todos os conflitos aí entre as famílias. Então, o brinde não vem dessa parte de comemoração, assim, com esse propósito que a gente usa hoje. Vem do... saúde e aí... celebrar a confiança. Exatamente. Dependendo do clima da empresa, nas convenções é bom fazer isso, né? O líder vai brindar dos caras. Experimenta aí. Ô, Baza, e aí entrando um pouco mais, né? Ó, a gente avança, vai fervendo água ali. O molho tá bom? Tudo certo? Delícia? Bom, então vamos só... Deu para especialista experimentar, tá bom? A nossa chefe, tá bom? Nossa, eu tive um trabalho enorme. Vê se não tá envenenado, posso parar. A gente tá olhando aqui, na verdade, esse Geisa não desmaia. Aí entrando um pouco lá do pessoal aqui, né? Você fez essa trajetória, saiu de São José do Rio Preto, veio para São Paulo. Tem alguns fatores aí. Você vem de um perfil mais introspectivo, e aí indo para o pessoal, você... pensar que é uma pessoa introspectiva e chegou né, no que é hoje um excelente comunicador, qual foi a trajetória? Curso, mentoria, roleplay e com qual objetivo? Né? Pensando que uma pessoa introspectiva, olhando para você, fala, só vou ter sucesso se eu me tornar um bom comunicador ou não.
O que que você fez que foi um fator decisivo aí para você ser referência em Sabe que comunicação? quando eu comecei na área de vendas, na consultoria que eu migrei de tecnologia para pré-vendas e depois vendas, eu com o meu lado nerd, a primeira coisa que eu fiz, na hora que eu cheguei na área de vendas, eu entendi mais ou menos qual era a dinâmica, eu fui numa livraria e comprei, sem brincadeira, uns 7, 8 livros de vendas. Sem dúvida. E a hora que eu cheguei com esses livros, o pessoal de Você vendas imagina. tradicional, conservador, olhou para aqui, Badas, o que é isso? Eu falei, cara, eu quero aprender a vender, eu comprei livro. Nossa senhora. Cara, mas eu fui esculachado, cara. Eu fui esculachado. Cara, Não. isso há 22 anos Nossa, atrás. imagina. Cara, Você imagina 22 anos. então, Levar livro para aprender a vender. exatamente. Que da hora. E é incrível como aquilo abriu muito da minha cabeça. Claro que tem muita coisa que você aprende na prática, mas o mesmo aconteceu com comunicação. Chegou um determinado momento, eu falei, bom, se eu continuar com essa timidez, eu não vou chegar tão longe. E algumas fichas foram caindo e eu falei, ó, bom, a partir de hoje eu vou eu vou começar a arriscar. E aí eu coloquei na minha cabeça que toda palestra ou apresentação que eu tivesse, a hora que abrisse para pergunta, eu ia ser o primeiro a fazer pergunta. Depois, como desafio. né? Desafio. Então, terminava a palestra, alguém tem alguma pergunta, eu já levantava. E é engraçado que uma mão levantava, a outra já queria abaixar, sabe? Daquela, abaixa aqui, seu doido. E eu tinha que ter ali a dinâmica. Gente, alguém quer dar opinião? Eu quero, ali dentro dessa dinâmica, então eu fui me Aí forçando. você já pensava, porque você sabia que esse era um caminho Eu para tinha, se soltar, exatamente. pelo que você leu. Eu tinha uma convicção, olhando as pessoas que eu gostaria de me tornar, elas tinham essa habilidade. Porque eu sempre tive na cabeça o método da decomposição, né? Como é que o Elon Musk fundou a SpaceX? Ele foi lá na Rússia, comprou um foguete da antiga União Soviética, desmontou e falou, bom, agora que eu sei como funciona, eu vou montar algo melhor. Então é a mesma coisa quando a gente fala de modelar alguém, né? O que essa pessoa tem de habilidades e o que eu vou desenvolver. Então isso para mim foi muito importante. Aqui, então, acho que esse é o primeiro elemento. Me colocar à prova. Depois, segundo, eu me lembro de ter comprado um livro do Reinaldo Polito, Sim, nossa. que vinha um CD, ali com que legal. dicas, e eu ali no... Audiobook. com... Não, na verdade eram exercícios mesmo, que ele ia colocando, com exemplos, assim, um CDzinho muito bacana ali. E aí eu indo de ônibus para São José do Rio Preto, ver a Fernanda todo final de semana, né? Na época a grana era curta, 6 horas de bumba, aquele cometa de couro vermelho, sem ar-condicionado, e o meu Discman ali com aquelas pilhas recarregáveis, que não dava para comprar sempre, Nossa, era 2 escutando minutos de CD. do Reinaldo Polito ali dentro dessa dinâmica. Então isso, de novo, foi abrindo a minha cabeça e a partir depois você vai entendendo assim, bom, aonde que eu preciso melhorar, aonde que você vai fazendo, onde você vai observando, porque é como você lê um livro de escrita. Eu quero aprender a escrever, você lê um livro. Depois que você leu aquele livro, e aí você começa a ler qualquer outro jornal ou livro, você vai ler com um olhar técnico, assim, ele usou esse recurso, ele fez essa dinâmica. Então, à medida que você começa entender a comunicação, você começa também a olhar para aquela comunicação. Assim foi para palestra, assim foi para Instagram, assim, como você vai decompondo dessa dinâmica. E talvez tenha um lado meu um pouco mais metódico que ajuda nessa Processual, dinâmica. né? O Baza, a função do vendedor é se vender primeiro, depois ele vende o que ele está vendendo mesmo, né? E aí entra na parte das entrevistas. E eu sempre falo, ó, entrevista pelo menos em 2, né? Porque para não se apaixonar pelo vendedor, né? Que é muito comum. Mas você sabe que nenhuma decisão sobre pessoas deveria ser tomada por alguém sozinho? Boa. Por que? Explica aí. Contratar, demitir, promover, para ter certeza que você não está com Fantástico, viés, com fantástico, bias. fantástico. Então, 2 pessoas evitam. Isso é técnicas, por exemplo, que são utilizadas no Google, na Meta, no Facebook, essas big techs. Ninguém pode tomar uma decisão sobre alguém. Não importa se você é o gestor da pessoa, conhece ele há 15 anos. Nenhuma decisão é tomada sozinha, sem a opinião de alguém, para confrontar o que você está pensando. E na contratação, óbvio, É a mesma mesma coisa. elemento. E quando a gente olha para a equipe comercial, né? Que é o nosso forte, o que você vê assim, de boas práticas das pessoas para entenderem perfil, além, obviamente, dos testes, né, comportamentais, enfim, mas entender perfil, entender do histórico, se tem resiliência, enfim, como que seria um manual aí de boas práticas para entrevistar vendedores? É muito interessante, porque o perfil do vendedor, ele tá... Acho que é importante você olhar o ciclo da venda. Essa é uma venda mais de curta duração, uma venda de longo prazo, uma venda mais consultiva, venda de produto. Então, isso vai influenciar. Mas, de maneira geral, eu começo analisando a escuta e o interesse.
É incrível, mas ainda existe aquele estereótipo que o bom vendedor é o vendedor falador, Muito. tem bom relacionamento, Muito. um cara bem-humorado. E hoje as pesquisas mostram que o bom vendedor ele tem 2 elementos fundamentais. Uma boa escuta e saber fazer perguntas e um cara bom de follow-up. Essas 2 coisas normalmente ganham de humor, carisma e toda essa dinâmica. Então, como é que no teu processo seletivo, mais do que perguntar se ele escuta ou se ele faz boas perguntas, ele vai fazer? Como é que você tenta buscar a história dessa pessoa que traga esses elementos e principalmente perguntar como ela se sentiu em cada situação? Quando você pergunta sobre sentimentos, é onde as pessoas não conseguem dar o somebody love que normalmente sai numa Muito situação. Boa. Muito boa. Perguntar sobre sentimentos é onde você consegue. Como você se sentiu com isso dentro dessa dinâmica? Cara, que boa. É verdade, verdade. Muito bom. Uma vez que a gente tem para selecionar bons talentos, com dificuldade de encontrar alguns Muito. talentos, conversando com muitas pessoas sobre isso e com muitos vendedores pedindo para a gente canalizar de alguma maneira o conhecimento, o método Concer, a gente traz a nova escola de vendas, que você está aí acompanhando o processo, em muitos bate-papos a gente fala. Acompanho e sou fã. Então, onde a gente tem as nossas formações, mentoria, network, inclusive as mentorias acontecem entre os vendedores, porque justamente nessa de que você não precisa buscar o expert, você talvez não vai conseguir fazer a mentoria ali com o Thiago a todo momento, mas você ter alguém que faz bem e que já está onde você quer chegar, é justamente isso. E aí, então, a gente, com muito carinho, em nome da EQI, nosso patrocinador, estamos te dando um acesso à nova escola de vendas para que você possa ou acessar ou dar para alguém, reconhecer alguém, se for mal atendido, e falar, olha, posso te ajudar, dar um feedback, junto com o feedback. Muito bom, adorei, obrigado. Que isso, a EQI é nossa parceira, né? O Base, conhece lá, a EQI toma conta das migalhas nossas lá, mas toma muito bem, né? Aí a IQI é uma empresa de coração de vendas, né? O Juliano, o fundador, fala sempre que se não puder mais vender serviço financeiro, ela vai fazer outra atividade, em 6 meses ele vai estar liderando, porque eles criaram uma escola de vendedores. E ajuda muito com o gap do vendedor, que é guardar dinheiro. Exatamente, né? Eu falo que o problema do vendedor não está em fazer dinheiro. O vendedor está em guardar dinheiro. Quantos vendedores nossos, né, tiveram de ganhar 30, 40 mil por mês? Pô, 30, 40 mil, você faz parte de 0, alguma coisa por cento da população. De não conseguir, em 2, 3 meses, está devendo mais do que quando ganhava 3 mil reais, né? E aí que ajuda muito isso. E todos os projetos nossos que a gente tem de educação de vendas, eles ajudam também. Então é um grande parceiro. E tem o QR Code, quem quiser abrir a conta, entender mais, só acessar. Meu dinheirinho fica lá, fica bom. Pois é, e um outro apoiador muito especial, Sank, a nossa grande parceira. Também, RP, né? Uma empresa que está cada vez crescendo. Que o Bernardinho tá lá nos aeroportos, você vê o Bernardinho ali na propaganda. Tudo quanto é canto, eu mando direto. Às vezes chego lá, tá uma foto dele imensa naquele telão de LED, lá eu mando para ele. O Bernardinho, que é garoto propaganda da Sank, a Sank também que é parceira, né? Ajuda a escalar as empresas, né? Você vai começando ali, vender um pouquinho, começa a crescer, precisa de organização, precisa de tecnologia, e a Sankia é um grande parceiro das empresas do Brasil e também está sempre apoiando os nossos projetos. Então, agradeço muito aos 2 parceiros que, antes de começar os projetos, ele falou, de vendas, então vamos lá, eu quero apoiar. Então, agradecer eles que fizeram esse encontro aqui possível, essa massa maravilhosa, que a gente vai finalizar daqui a pouquinho, né? Vamos lá. E aí, como é que tá a água lá? Em que momento de borbulhas, não de amor, mas da água, a gente pode pôr a massa? Espera mais um pouquinho. Se estiver fervendo, a gente já pode colocar já. Vamos ver. Eu acho que o fogo é isso mesmo, né? É isso aí. Ligou agora? Agora. Não, tá pronto, é isso. Boa. Tá Vamos colocar um pouquinho de sal nessa água. Aqui, o sal, acho que levaram para o molho. Trazer aqui de volta, deixa eu pôr para cá. Preparar aqui depois para a gente pôr o molho. Qual a dinâmica para o escorredor? Agora eu peguei a dinâmica daqui, ó. Aprendeu. Clica no botão e aumenta. Agora tá. Olha lá. Foi você no clica 8. aqui. Tava agora no 5. Pode colocar no 9, ó. Pronto. Agora acelera. Agora vai. Ô, Baza, vamos para uma questão pessoal agora. Você que tem... Isso é uma curiosidade aqui, gente, de verdade. A gente vê linhas e linhas do marketing digital e você vem de um perfil absurdamente bom no Dá uma Instagram. chuchada, pode dar uma chuchada dar aí. mesmo. Olha, o Thiago...
Não, ferrou. Aê, aí sim. Aí, ó, Entendi. como não tem o salzinho meu nessa comida? Tá bom? Ele é o Tá sal, Não quero o atrapalhar, sal pelo da- amor de Deus. Vamos sal da colocando aqui, ó. massa. Muitas pessoas... Quer levar o varalzinho mais próximo? Vamos lá. Vamos aqui, ó. lá. Ó, nada como uma mulher inteligente, Não é? cara. A O gente ia Baza fazer 10 fazendo viagens. o carreto aqui, ó. É que aqui a pia tá meio longe. Calma, olha, gente, a arquitetura. Vamos pensar aqui só na dinâmica para Pra escorrer? tirar a massa. Deixa eu Quer uma pensar. panela? Aqui tem um outro bolzinho aqui. Vou pegar aqui. Põe aqui, Como ó. você faz, Baza? Você tira a massa, já põe... Qual que é o próximo? Coloca aqui, Não, agora é deixar ela Quer cozinhar colocar alguns aqui? minutinhos, E é aí rapidinho. depois você escorre na pia? Pode É, dar? a gente Pode tira, dar? Então tá bom. escorre Não na precisa, quer pia. colocar aqui, não? Então não. Então põe na pia aqui, ó. Põe Esse a aqui? pia. Isso. Isso. Aí o Baza põe aí. Boa. Então, do marketing digital vem muito essa questão dos perfis cada vez mais, inclusive dos profissionais, deles terem o toque pessoal, de ter essa questão de aparecer, né, o lado pessoal, o bastidor e tudo mais do especialista ali que aparece. Até empresas estão se personificando. Mas o teu perfil mantém um padrão há muito tempo e crescendo e com um conteúdo muito bom, com um leve toque pessoal, né? Não tem muito ali do seu bastidor, né? Tem a presença de Dona Ângela aos sábados, quem não segue o Baza, Genial. tá como Rick Basaglia. Basaglia, Aqui. maravilhoso, e aos sábados tem muito entretenimento. Afinal, assim, só para vocês saberem uma outra curiosidade, Baza é fã de piadas de quinta série, tá? Cara, verdade. quem não é? verdade. Quem não é? Quem não é? Quem Não, é? aos que são, É. e os que não são. E são os melhores memes, inclusive, já falamos sobre isso nos Não, é bastidores. genial, cara. Essa É parte aí da genial. Dona Ângela, é Dona Ângela que é. Você explicou, né? Quem é a Dona Ângela? Vamos contar um pouquinho quem não segue, para ficar curioso e seguir. É genial, aquilo é Vamos genial. lá, o que acontece, gente, é que falar de carreira e liderança, puxa, mas você vai ganhando muitos seguidores, só que vamos combinar que no final de semana, carreira e liderança não é bem o que você tá afim de... É um entretenimento, entretenimento. E vamos combinar também que você falando de carreira e liderança tem que manter uma certa seriedade. É, verdade. Então eu pensei, por que não criar uma personagem, já que eu dou dicas de carreira, vem a Dona Ângela para dar coices de carreira. Então aquelas respostas que muitas muito vezes bom. vêm à cabeça e você não Que pode muita dar. gente gostaria de falar. Exatamente. E aí, dentro dessa dinâmica, Dona Ângela, que é minha mãe, que é a inspiração para esse humor. E por que esse humor, para vocês entenderem? Muito bom. Quem é a minha mãe? A maior parte das crianças, quando engasgam, o que a mãe fala? Olha o anjinho, olha o papai do céu. E o que eu e meu irmão crescemos escutando? Olha o cu da bruxa. Então, essa é minha mãe, para vocês entenderem da onde vem esse humor. Então, todos os sábados, vocês estão convidados a ver as respostas de coices de carreira da Dona Ângela no perfil @RickBasaglia. E olha, é muito, mano, não é pouco não, é muito bom, porque assim, é com pancada, mas é muito educativo, né? É educativo. Você entende, é bom demais, cara. Então, como é que tá? Tá Rick Basaglia, né? @RickBasaglia. É muito Todo maravilhoso. sábado? Todos os sábados. Legal. Às Todos vezes os tem- sábados. Às vezes acontece sexta, a gente dá você uma tem que- exagerada, começa mais tarde, ou deixa pro domingo, mas geral todo sábado. Que legal. E aí, como é que é, assim, estrategicamente, você que é uma pessoa muito organizada, assim, entre esse equilíbrio de continuar no seu perfil um pouco mais reservado do pessoal, celebrando ali alguns pequenos momentos, e não se expor e não expor tanto o bastidor, e ainda assim ter uma consistência, crescer, ter um engajamento, né, indo um pouquinho na contramão do que muitos gurus aí do marketing dizem. Isso é interessante, porque quando eu comecei no Instagram, muita gente falava, não, Baza, não vai dar certo, você não expõe a tua vida pessoal, você não ostenta, Isso. você não entra em Isso. nenhuma treta, né, que são as estratégias ali. Eu falei, olha, se esse foi o preço para crescer, eu não vou crescer, mas eu arrisco a dizer que tem mais gente que não gosta ou não se interessa primariamente sobre isso. E eu falei, ó, esse sou eu, vamos ver o que vai dar. E aí a parte do conteúdo, ela é muito mais uma curadoria do que genialidade. Muito do que tá lá é o que eu tô lendo, não é que eu criei tudo da minha cabeça esse conteúdo, mas eu acho que eu sou um cara tão chato do ponto de vista de falar, pô, eu quero conteúdo bacana, eu quero consumir um conteúdo bacana. Que o que eu acho bacana, eu me proponho a compartilhar com as pessoas.
E aí acho que a gente foi encontrando um caminho que tem funcionado. É legal esse rompimento, né, dessas bolhas, né? Uhum. É verdade, né? Quer dizer, você conseguiu uma audiência que ela não para de crescer, muito engajada, né? A gente acompanha, a gente fala muito sobre os dados lá, e mostrar, né, como que sempre no final das contas a verdade engaja, né? E a estrutura. E vai muito dos valores também, né? Tem muita. A gente estava conversando ontem sobre isso, né? A quantidade de gente que aluga coisas, né, gente que aluga carro e tal, e faz de conta, se você fazer alugar. Uma cena. Se você alugar e tá tudo bem. Agora, se você alugar, falar que é seu, para criar uma cena disso, né? E a quantidade de gente que a maioria, talvez, vocês estão assistindo, escutando a gente, não imagine da quantidade de gente famosa apertada financeiramente só para conseguir um status. Eu estava vendo essa semana, agora, a entrevista de uma empresária de grande, estava falando, acho que Luísa Sonza, dá uma ligadinha aqui, cara. Pablo Vittar, estava falando disso. E o entrevistador falou, não, mas esses aí são milionários e tal. E aí a própria... será que molhou? Eita. Aqui, aí. Peraí. A gente tem que dar uma enxugadinha que eu vi. Deixa eu ver se eu consigo trocar isso aqui. Caiu um pouquinho d'água, desliga. Deixa eu ver se eu consigo trocar isso aqui. Parâmetros de segurança, né, queridos? Não tem uma carreira da indústria à toa. Peraí. Ele não tá nem ligando o outro. Mas tem alguma questão aqui, ó. Deixa eu tirar Eles aqui. tiveram... Ele fez. Deixa eu pegar. Padrões de segurança. Passa o pano quente no... Aí, pronto. Cadê a CIPA? Aqui pra ajudar. a tripa vai chegar, ó. Não, mas aí, não pega. Atenção, produção. Será que Eles consegue? teve a mesma... Desligar aqui, se dá, vai. Eu vim de TI, você aprende que às vezes você Vai, desliga e volta a funcionar. em casa tira da tomada. Tira da tomada e põe de novo. Geralmente funciona. Não, é sério isso? Claro, É sério que ele vai fazer o método mais prático de quem não entende de nada. Não, senão já podemos tirar, ele estava quase no ponto Al aqui. dente. Al dente. Vamos Se ver. fosse, senão a gente já tira ele agora. Quer ver? Aí. Agora foi. Esse aqui, né? Quero ver se... Aê. Não é que o método funciona. Tá vendo? Antes de você brigar ou reclamar da sua área de TI, que te pede para reiniciar o computador antes de abrir o chamado, E o fogão acaba de ser corrigido. Aqui, ó, resolvido. reinicialização. Uma reinicialização. É o melhor método? Não sabemos, mas resolveu. Funciona. E eu tava falando lá, né, apesar de grandes cantores e tal, e ela estava dizendo, ele falou, mas eles não são milionários, falou, não tem dinheiro, e a empresária dela falando, falou, mas não tem, como que ele falou, 25 milhões, 20 milhões, ele falou assim, ó, se tiver 5 milhões, eu consigo contar os artistas numa mão. 5 milhões na de conta? reais de conta. Em dinheiro. Com tudo que eles ganham. Porque eles só ganham porque o dinheiro é feito para criar o cenário para fazer o dinheiro. Não tem dinheiro. Então, assim, acontece muito. Mas existe. E é uma onda, é um ciclo normal. Era assim na TV, também foi assim pro digital. E aí vai muito de questão de valores também, né, Obas? Porque tem consumidor para tudo. Exatamente. Essa é a verdade, tem consumidor para tudo, né? E aí, quais são os próximos passos? Agora, ó, já tá fervendo. Tá. Vamos tirar. Cadê o molho aqui, eu vou roubar, eu vou pôr aqui. Só tá com... Dona Flávia, nossa chefe, ensina o quê? Quando você faz o pesto, parece pouco, mas o pesto é um molho cara, acho que eu forte. vou colocar devagarzinho Então, aqui. qual é a questão? Você coloca um pouquinho no fundo, depois ela vai me avaliar, vamos ver. Chefes de cozinha, não me avaliem. Pensem que eu tô aqui pelo podcast, a comida é o contexto. Você coloca um pouquinho no fundo. Ela falou um pouquinho, mas quando é chefe, ela não sabe detalhes. E aí, para eu roubar a base, espera só um pouquinho. Deixa eu roubar um tiquinho aqui. Tá. Uma conchinha. É suficiente? Mais uma? Será que é mais uma? Melhor? Vamos pôr mais uma aqui. Tititite. Chefe Geisa, me avalie, por favor, no final, dê sua nota para essa receita. Já tá com pouca coisa pra fazer, a gente... a gente é assim. A equipe nunca mais. Tá A temporada 2 vai falar, a gente não tem data para a vida é uma vez. Porque um dia ela quer estar com uma loja aberta, funcionando. No dia 30, fechamento, dia com mais visitas. E no outro ela quer cozinhar na véspera de Ano Novo. Ela é assim, maravilhosa. Fica legal, tá? Então assim, gente, curte, compartilha. Meu emprego na firma Concert precisa estar garantido. Resolveu.
O Baza perguntou como é que foi essa questão, assim, da minha transição de carreira, né, pra cá. E eu tava falando sobre, eu falei, bom, a parte do podcast eu tô amando. Isso é que eu tô amando, imagina o que tá a parte desafiadora. Brincadeira, aqui na nova escola a gente tem uma equipe muito maravilhosa. E aí entra esse lado, Baza, pro lado pessoal, né? Eu fiz essa transição muito alinhada ao meu propósito de vida, de conseguir impactar mais pessoas, né? Eu sempre tive eu estava falando isso, esse espírito intraempreendedor. Então, eu, de fato, não é aquele papozinho de entrevista, RH, trabalhei como se a empresa fosse minha. Então, mesmo, né, obviamente, a dimensão é outra, e a minha dificuldade é justamente onde é que eu paro. Quem viu o episódio do Carpinejar sabe o quanto eu me emocionei para falar dessa dificuldade, esse limite. E aí, e aí, sendo minha, então, e principalmente essa questão do impacto, né? Porque eu fico sempre pensando, putz, se aquilo der certo, se um episódio desse expandir para mais pessoas, são mais pessoas sendo impactadas com esse conteúdo e transformando a carreira, talvez saindo de uma condição de uma cidade e se encorajando a levantar a mão numa pergunta, numa palestra. Porque para mim é assim, o ápice da perda da oportunidade é quando você tem uma palestra, um conteúdo fera. Gente, um treinamento, alguém tem alguma pergunta? Silêncio. Ninguém levanta a mão. Eu tenho vontade de chacoalhar as pessoas e falar assim, se você não tem nenhuma pergunta, pelo amor de Deus, erramos nós com o conteúdo. Ou você vem aqui pro pó. Ou assim, gente, sobe aqui, dá... Porque se para um especialista de tal nome que está ali, você tem a oportunidade de tudo, a gente traz a pessoa para só fazer pergunta. Então, o teu propósito. Qual é teu propósito, assim, de vida? De vida é para mim mostrar que você pode crescer na vida sendo quem você é. Para mim, eu acho que cada vez mais o mundo corporativo vai tentar te colocar numa forma, vai tentar te colocar dentro de uma identidade que vai te fazer. Primeiro que eu acredito, estou me estendendo aqui, eu vou explicar o porquê. Para mim, a fórmula mais rápida e eficiente de você transformar o talento numa pessoa medíocre é pedindo para ele ser algo que ele não é. A forma mais eficiente de tornar um talento não medíocre. E eu acredito que, infelizmente, no Brasil que a gente vive, hoje o empreendedor é visto como alguém que teve que fazer alguma coisa errada. O cara que teve sucesso na carreira passou por cima da família ou dos relacionamentos. E, pessoalmente, eu conheço a maior parte das pessoas que chegaram onde chegaram, são pessoas do bem, trabalhadoras, preocupadas com as dinâmicas. Então, é isso que eu busco mostrar, as referências certas. Porque o jornal, ele só vai dar manchete para quem roubou, para quem fez coisa errada. É natural, isso é o que vende. Então, o meu propósito é mostrar que sim, você pode ser feliz sendo autêntico e crescer na tua carreira. Vai ser fácil? Não. Mas existe a possibilidade e existe o caminho. Ô, Baza, enquanto a gente acha que vai fazer essa transição, a gente falou aqui, né, de ter várias gerações trabalhando mesmo na mesma empresa. Às vezes o líder tem que tocar ali 3, 4 gerações. Como que a gente... Se cada uma se motiva de uma maneira, como que o líder consegue olhar? Existe uma metodologia, ferramenta, enfim, um processo para entender e executar, motivar essas pessoas, quer dizer, ou tocar naquilo que para elas interessa? Tem gente que o drive é dinheiro, né? Tem outros que é cargo, enfim. Eu acredito que isso traz uma complexidade ainda maior do que parece, porque ainda que você tenha pessoas na mesma geração, elas são diferentes e talvez tenham motivações diferentes. Então, para mim, o grande ponto é como o líder pode se adaptar a cada pessoa do seu time, porque cada pessoa é diferente nos seus valores, nas suas ambições, nas suas necessidades. É claro que é muito mais fácil você virar para todo mundo e falar assim, eu sou assim, todo mundo que se adapte a mim. Agora, se você efetivamente quer ter performance, é você olhar como você olha de maneira individual para cada um, é o primeiro elemento para você ter o cuidado do que botões você aperta com cada pessoa, o que motiva. E, por outro lado, você, como gestor, deveria ser um grande moderador das relações. Que tipo de ambiente você está construindo para que as pessoas possam criar uma conexão? Você tem um ambiente de competição, um ambiente onde as pessoas podem se escutar, um ambiente onde as pessoas aprendem uma com a outra. E esse, para mim, é o grande desafio da gestão. Porque se você aplicar uma prova teórica de gestão de pessoas, praticamente todo mundo tira nota 10. Porque todo mundo sabe que tem que dar feedback, desenvolver as pessoas, criar um bom ambiente, né? Todo mundo sabe. O desafio é o que acontece ali no dia a dia, que afasta as pessoas do que precisa efetivamente ser feito. O que desgasta é a rotina, né? sempre. E desse desafio, o que a gente vê muito
dois temas, né? Daria só um episódio disso, mas de uma forma geral, como a gente balança entre presencial e remoto, escala 6x1, onde a gente vê grandes defensores desse equilíbrio de vida, dessa condição de dar conta, de não ficar no trânsito, de ter mais tempo para Acho que dá descansar. para separar em duas, né? Acho que Não, o mas é que remoto- entra nessa linha do balanço de vida, porque muito do remoto vem disso, né? Eu fico 2 horas no trânsito. Para quem mora 10 minutos de trabalho, ainda vai, mas ficou 2 horas. 6x1 é a mesma coisa. Para quem não está na escala 6x1 também. Mas remoto e presencial, escala 6x1, como está o cenário e o Como que você está vendo? Acho que essa, para mim, os seria a dúvida. movimentos? O movimento das empresas, primeiro sobre questão do home office, enfim. Vamos falar né? Depois- primeiro das pessoas e depois a gente chega nas empresas. O que eu enxergo é que as pessoas, por isso que é importante o autoconhecimento, a gente precisa conhecer os nossos limites. Se eu não conheço o meu limite, eu posso estar indo além dele. Daqui a pouco eu vou ter algum problema muito sério de saúde, vai me custar caro. E se eu não me conheço como eu deveria, eu posso estar parando antes ou querendo uma vida mais confortável do que eu posso entregar nesse momento, o que vai desacelerar aonde eu quero chegar. Sim. Se a tua ambição, Não, É não, tá- isso. não tem como escapar, né, se a Bárbara? tua ambição você não quer crescer, tá tudo bem. Tudo bem. Boa. Tudo bem. E talvez aqui você também já se dá concordo. alguns luxos. Concordo. Agora, para mim, o maior erro é tua ambição tá descasada da sua dedicação. Aí não vai funcionar. É O cara quer muito fazer do que a gente vê. 2 por 5 e... Dentro dessa dinâmica. E ainda o mundo é um ambiente de relacionamento. É muito bonito falar do virtual, mas a grande verdade é que se vier um corte na empresa, o gestor tiver que demitir metade da empresa, ele vai ficar com quem? Com Nossa, quem ele confia. sensacional isso aí. Ele confia em quem? Com quem ele passa mais tempo Acabou, junto. ponto final. É isso. Então, seria muito bonito se eu pudesse falar que não fica tranquilo que você remotamente você vai criar relações tão fortes quanto o presencial. No mundo que a gente vive, que a gente foi criado, não é verdade. De novo, entra uma questão de equilíbrio. É por isso que mais do que falar de remoto ou presencial, eu prefiro falar em flexibilidade. Puxa, hoje eu precisei levar meu filho na escola e tem uma reunião lá. Você tem um médico, vão entregar a geladeira em casa. Você tem essa flexibilidade, porque eu acho que realmente a vida é muito difícil sem essa flexibilidade. Claro. Agora, o que não dá é essa flexibilidade. Ah, hoje eu acordei com preguiça, tá chovendo, eu vou trabalhar de casa. Não me parece a decisão mais adequada se você sempre for pro caminho do mais fácil. Por isso que eu falo que o grande problema, quando você fala de propósito, não é o propósito. O que está matando as pessoas é a síndrome da propositite. O que é a síndrome da propositite? Você começar a usar propósito como desculpa para tudo que você não quer fazer ou vai dar trabalho. Então hoje eu não vou escovar o dente que eu não tô vendo propósito, hoje eu não vou tomar banho que eu não tô vendo propósito, e propósito virando desculpa para tudo que você não quer fazer ou vai dar trabalho. E como diria Tim Notek, o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Tão simples quanto isso. O trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. E sobre o 6x1. 6x1, né? Para mim, eu acho que a grande armadilha do 6x1 chama-se CLT. Eu gosto, para mim, qual seria a melhor maneira de se resolver? Modelo americano, paga por hora. Quantos dias você quer trabalhar? 200.000%. Resolveu. Pronto. Resolveu, cara. Cara, você tá dizendo Então, pronto, 6x1, não tem mais- 6x2, cara, você vai ganhar por hora. Vai ter quem quer trabalhar mais, quem quer trabalhar menos. E Tá aí, tudo aí bem. realmente tá tudo bem para todo mundo, né? Exato. Porque acho que é o desalinhamento dessas expectativas, né? Que dá o problema, né? Pô, se a gente acordou aqui que pagamos por hora, trabalhamos por hora, eu acho que tem um acordo para todo mundo, né? Esse para mim é o grande ponto. Fantástico. Muito isso aí. bom. É isso, pronto. Bora pôr a Vou roubar massa essa no molho? resposta pra quando me perguntar. Posso Vou roubar? Se roubar alguém essa perguntar. resposta para quando me perguntarem. Extensa Vamos- ponta. Acabou. Pronto, próxima. Né? É muito bom. É engraçado que o pessoal tá esperando uma resposta longa. Vamos pagar por hora? Acabou. Modelo americano. Pegar Acho a que massa. meio que acaba sendo uma Vamos, eu cortina de trago- fumaça, né, eu- Bárbara? Vamos ser sérios, Uhum. acho, né? É. Acho que é justamente... acaba sendo uma cortina de Pegar Vou fumaça. jogar um pouquinho Peraí, d'água é. aqui. Que... Tô com um pegadorzinho aqui. Pronto. Pega aquele pegadorzinho só pra gente dar Aqui, uma... ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Soltar um pouquinho? Soltar um pouquinho aqui. Boa. Nossa, mas tá bonita essa massa, hein? Está bonita. Tá levantado aqui, meu? Não, tá branco apenas de Ah, mentira. Eu massa, gostei. de farinha. Ô, cozinhou um chefe, né? Olha quanto ele cozinhou. Fazendo massa. Evidente. Fazendo massa. Que beleza. Vamos lá, Olha Flávio. só, Bonito, hein? vamos lá. Pensa num pessoal feliz atrás da câmera aqui, ó. Um bacalhau e agora... Vamos lá, Ui, vamos ui, lá. ui.
sem fazer splash, Isso, molhar aquela- todo mundo, né? Porque a gente, assim, vamos fingir delicadeza agora. Ô, Baza, e pro lado pessoal, né? Embora você não exponha tanto, não vou te expor tanto, assim, já colocando posso fazer um exposed? Pode. O Baza, surpreendentemente, além de fechar restaurantes, ele anima, assim. É um trio, Baza, Borges e Thiago Concer, que é de uma inveja O Baza do é tanto muito que bom. eles se animam, né? Mas tem que começar cedo e acabar meio cedo. Chega um horário, né, que a piada é mexe o mouse que o Baza Você já entrou em deu descanso tela de tela. azul. Eu Exatamente. peguei essa como que é essa do descanso de tela? Por que você Pra usa pra... cá. Mexe no mouse que eu entrei em descanso de tela, que eu tô caindo assim, aí mexe que o Baza acorda. É aqui, porque dinâmica. o Baza é um cara muito que a gente falou ainda no começo, não falou um pouquinho dele. Ele é muito processual. Que horas você acorda aí, sua rotina? Eu vou à Vamos pro academia, eu vou pessoal na aqui. academia às 5 da manhã. Todos os dias. Todos os dias. Então isso automaticamente vai chegando no final do dia, a bateria vai indo embora, né? Não tem muito segredo, Não né? tem como você acordar. Mas eu já, todo mas dia. E eu não dormindo. posso colocar a culpa na academia. Eu já tô me tornando aquele senhor de idade Já que se não idade. tivesse academia, Eu eu vou- acordaria pra varrer a calçada. Você já vai, Aí você você já... chega, tá tudo escuro, né? Fala, tá muito escuro aqui, o som tá alto. Sabe aquele senhor que você via ele esperando abrir a padaria? Você tá ali na frente. Sou É eu. você. É só tem que ter academia. Bom, além da Muito bom. academia, ritual, rotina e elementos que para você é Boa. fundamental para você garantir esse padrão de sucesso que você tem. Eu não sei se é o padrão de sucesso, mas talvez algo que vem antes, que é o bem-estar. E aí eu acho que o sucesso É é a potencializado consequência. pelo bem-estar. Boa, excelente. Mas, sem dúvida nenhuma, passa por exercício. Se você passou dos 30 anos de idade e não começou a cuidar da alimentação, o excesso de bebida, a conta vai chegar. O café da manhã, eu não abro mão da gente tomar em família, a gente tem esse privilégio, então isso é fantástico. E uma coisa que eu adotei, eu só leio jornal físico no café da manhã. Porque eu não quero que o Felipe me veja no iPad ou no celular e ache que eu tô Fantástico. jogando, ou que eu tô Que usando. Então, se ele tiver que ter legal. uma referência minha, eu quero que seja de jornal ou de livro. Então, esse pra mim é um grande elemento. E é engraçado que às vezes ele pega o jornal, finge que tá lendo também, que né? bonitinho. Você Referência, vê né? como faz, né? Dentro dessa Exemplo, dinâmica é. aqui. Fenomenal. Mas dali, pô, já vou tirando foto de várias coisas, o pessoal já começa a receber meu clipping na empresa. Já, olha essa Clipping, matéria, nossa. já vai Deixa eu pra te lá, olha perguntar o aqui, que aqui a ainda dinâmica acontece no aqui. físico. Cortava o jornal. É, exatamente dentro dessa dinâmica. Raramente eu almoço sozinho. Sempre eu tenho almoço marcado, ou com alguém da empresa, ou com alguém fora da empresa. Eu sempre tenho os temas que eu quero aprender, então eu vou procurando quem são as pessoas com quem eu possa aprender e vou buscando também criar essas conexões e sempre anotando no final do dia tudo que eu aprendi. Isso para mim é um ritual que me faz sintetizar tudo que eu estou aprendendo e gera muito conteúdo depois para ser compartilhado. Daqui a pouco a gente já vai Bora. encerrar já. E vamos, já que é o último aqui do ano, e você tem essa metodologia que é legal, o que você está usando, o que você dica você daria para o pessoal para começar de forma um pouco mais organizada, que a maioria, tenho uma grande dificuldade com isso, e a maior parte também, para começar o ano já de forma mais organizada e ser mais produtivo, enfim, como você falou, a produção ela traz paz, né? Ela depois. No começo é um pouquinho de caos, mas depois ela traz paz. Você tem alguma dica, uma ferramenta, enfim, o que você faz? Talvez para fazer o que todo mundo faz e a gente só ajudar com um toque especial, escreve as 5 prioridades que você tem pro ano. Tão simples quanto isso. Vamos lá, 1º de janeiro, o Dia Internacional Pro ano, não da pro ano. mentira, da Independentemente do ano. realização. Quais são as suas prioridades? Se você quiser fazer algo de maneira mais sofisticada, usa o método KISS, de beijo. K-I-S-S. O que é KISS? Keep, Improve, Start, Stop. Então, Keep, o que eu deveria continuar fazendo? Faz a lista das coisas. Improve, o que eu já faço, mas eu deveria fazer melhor. Start, eu tenho que começar a fazer. Stop, eu tenho que parar de fazer. Coloca isso, leia 3 vezes ao dia. Na hora que você acorda, depois do almoço e antes de dormir. A tua mente não esquecer o quanto aquilo é importante. Simples e... Eu acho que isso já pode ajudar bastante. Eu já fui preenchendo mentalmente aqui. KISS. É. As pessoas que trabalham comigo não aguentam eu falar do KISS, porque eu chego pra pessoa e falo assim, cadê o KISS da tua área? Eu quero lá. Keep, Improve, Start, Stop. Isso, e dentro da área eles fazem, é o anual ou tipo, todo mês, ou como você Na divide verdade, isso aqui? faz no início e eu vou pedindo atualização. Ah, legal. Porque se continuar igual, quer Pode dizer tirar. que você não Não está tá fazendo o fazendo. que precisa ser Muito feito. Muito boa. E essa é uma reunião, você vai alterando mensal assim? É que, com o na pessoal, verdade, você vai- isso para mim é toda vez sobre encaixar modelos. Eu tenho comigo que pessoas inteligentes desenvolvem modelos para pessoas medianas performarem.
E como eu sempre me achei mediano, eu tô sempre colecionando modelos. Então esse é o modelo. Então toda vez que a gente fala, vamos fazer na avaliação de desempenho de alguém, o PDI de alguém, tá bom, vamos fazer o KISS da pessoa. Keep, Improve, Start, Stop. O KISS da área. Pô, vamos abrir um novo escritório. Isso. É só pra gente olhar como que a gente vai Que executar. legal, pô, que bacana. Só o último toque, pessoal, que eu tenho uma curiosidade. Processo, método, ritual, você é minha essência nisso. Inclusive, tem um episódio seu com, acho que o Ivan Moré, se eu não me engano, o 100º episódio do Lugar de Potência. Ela toma Olha lá, hein? 87, Olha lá, hein? sou CDF, por isso que eu me identifico, porque eu acho muito bom. Você assistam esse episódio, porque traz muito, é muito Não, pega a legal caneta, o ritual, escuta, é assim, o muito tanto bom, de é muito rituais interessantíssimos e gostosos e leves. Uma vez na pandemia, inclusive, eu estava estressada, cansada, a gente se encontrou nesse período. E aí eu tava falando disso e o Baza falou: vocês levam tudo muito a sério. À tarde tá tenso. Você tá numa pipoca, trabalhando de casa, põe uma música, se energiza, ao invés de. Né? Quem tem piscina, alguma coisa, dá um mergulho, um tibum, sai para sair daquela tensão. Ou muitas vezes, se tudo estiver dando errado, posso dar uma resposta lá, Pode. dona Ângela? Sim. Quando tudo está dando errado na empresa, a forma mais fácil de você falar uma descompressão, lembre-se que você trabalha num circo. Tem um mágico, tem um engolidor de espadas, tem um domador de feras, tem um palhaço. Cara, é isso. Aí começa a identificar, automaticamente você vai ver que a pressão abaixa e a vida continua. O que te emociona? Muito bom, cara. Enche o olho, sai ritual, sai kiss, sai tudo e Ó, te dá um nó na é garganta. muito interessante, por eu ser muito racional, a primeira resposta que seria óbvia que eu vou fugir é a hora que você fala de família. Falou de família, desmonta. Filho. Mas hoje eu criei um perfil no Instagram para seguir perfis que me emocionam. Desde Até isso, né, músicas, dinâmica, porque vai me tocando alguma coisa de arte, alguma coisa dentro dessa dinâmica. Para quem me acompanha, que vê aqueles stories que eu posto no domingo, que é umas Isso, coisas tão legal. meio delicioso. viagem Legal, na maionese né? Não, mas é ali legal da pra dinâmica caramba. lá, daqui mais. Então eu tenho um perfil que eu sigo só para pegar a inspiração daquilo e aquilo normalmente mexe com os meus sentimentos e dali eu seleciono esse conteúdo. E você colocar domingo é muito legal, porque em geral uma- domingo é o famoso preparo para a segunda, A né? musiquinha do Fantástico que traz depressão. Não é? Aquelas imagens, as músicas, pô, é muito legal também. Então tem o sábado, que é a Dona Ângela, e o domingo de descompressão para isso segunda-feira, né? Muito bom, gente. Então, olha lá, hein? Resultado do Que legal. processo seletivo Legal. com o maior headhunter do Brasil aprovado. Maravilha. Provamos uma Olha que tese de linda, que cara. Olha homem ali, não ó. consegue fazer Deixa eu- duas coisas ao Bota mesmo lá pra eles tempo. aqui, ó. Estamos aqui com uma massa feita por Baza, com molho pesto O genovese. nosso vinho do Amigos aí. Muito bom. Eu quero muito agradecer, né, toda a audiência. Encerramos nossa primeira temporada aqui. Assim, é muita honra, muito orgulho, muita emoção, muito agradecimento a toda essa equipe que abraçou o projeto. Estamos começando um novo ano. Certamente esse é um dos projetos que mais me energizam e acredito que energizam o Thiago. Acreditar que começar não tem o horário, o momento certo, mas tem que ter muita, muita vontade de fazer acontecer. Principalmente bem Espero feito. que tenham gostado, que tenha sido assim tão bom para todo mundo quanto tem sido para gente as aulas do conhecimento. É isso aí. E Baza, fecha com uma Finalizar, né? Eu sugestão. também com um amigo, né, cara? Acho que Foi muito vamos legal. sair do script do padrão. Dona Ângela, o que diria para que 2025 seja absolutamente incrível para todo mundo? Não compartilhe a sua retrospectiva do Spotify quando sair. Ninguém quer ver ela. Ninguém! Só você se Vai interessa tomar. por isso. Todo mundo vai pular esse story. Amém! Maravilhoso! Obrigada! Agora, mais que a audiência chora, porque a degustação é para nós e para a equipe. Apreciem a ceia de vocês também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. Que nem o Bob É Dylan, só- assim, só mesmo. Bob Dylan no... Seleção da Globo acabaram de ser Feliz ano novo. Feliz ano novo, Valeu, gente. gente. Beijo, tchau.